Você clicou aqui por um motivo. Está cansado de prometer para si mesmo e repetir o mesmo roteiro de desculpas. Escute isso uma vez, e nunca mais se veja como vítima. Não é provocação vazia, é aviso e convite ao mesmo tempo. Há uma voz dentro de você que sussurra justificativas, e essa voz tem o tom mais doce que existe. Ela se chama pena de si. É um veneno que conforta, que embala o fracasso com cobertores quentes. E enquanto você aprecia o calor, sua vida morre de frio. Eu não vou fingir que a coisa é simples. Eu reconheço a exaustão real que você carrega, o cansaço das manhãs pesadas, a culpa por promessas quebradas, a vergonha que fecha a garganta quando surge uma nova chance. Isso existe. Não estou aqui para dizer que sua dor não vale. Mas também não posso ficar de braços cruzados enquanto você constrói uma casa inteira sobre a desculpa. Ouça, sentir dor não é o problema. Transformá-la em identidade é. Quando você faz da sua história de sofrimento o argumento final para não agir, você terceiriza poder. A vítima sempre tem uma explicação pronta e pronta para ser usada. A vítima torna justificativa em identidade. E identidade bem construída é difícil de derrubar. Por isso é urgente. O tempo não espera, e a pena de si se alimenta do atraso. O veneno é doce porque é confortável. Ele isola e, ao mesmo tempo, enfeitiça. Você lê mensagens que confortam seu papel de vítima e sorri em alívio. Pelo menos eu tenho razão. Essa razão é uma gaiola. Ela protege de críticas externas, mas também bloqueia o sol que poderia fazer crescer algo em você. Cada desculpa que você aceita é um tijolo a mais na parede entre você e aquilo que deseja. Cada justificativa recusada seria o começo de uma demolição. Se isso soa duro, é porque mudança verdadeira quase sempre é dura. Mas antes de qualquer choque, eu quero que você saiba: não existe violência moral aqui. Há respeito pela sua dor. Há também um compromisso com a sua capacidade de decisão. Em algum lugar entre o consolo e a ação, mora a escolha que transforma miseráveis em pessoas que assumem o risco de viver. Agora pare por um segundo e imagine. Imagine aos 85 anos você sentado numa cadeira de balanço. A madeira range, as mãos tremem um pouco. À sua volta, companhias, família, talvez um neto que tenta entender por que o avô está tão quieto. E dentro de você, como um acervo de arquivos, habitam fantasmas. Projetos que você queria ter iniciado, conversas que deveria ter tido, livros que não escreveu, amores que não foram vividos. Esses fantasmas não fazem barulho. Eles pesam. Só olhe para eles bem de frente. São os restos de promessas que você trocou por conforto. Essa visão não é culpabilização, é consequência. Não estou dizendo que tudo foi sua culpa exclusiva. Algumas coisas foram injustas. Algumas feridas foram resultado de circunstâncias que você não escolheu. Quando falo de responsabilidade, não nego ruptura. Digo que a pessoa que permanece olhando para a janela da sua própria vida enquanto o tempo passa, entregando-se ao papel de vítima, está escolhendo uma forma de sofrer que evita o trabalho da cura e do crescimento. E esse sofrimento, a longo prazo, é terrivelmente mais pesado. Agora imagine um muro. Está ali, erguido, sólido. Cada tijolo desse muro é uma desculpa que você aceitou. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sou capaz, amanhã eu começo, não sou como fulano. Se você olhar bem, vai ver que alguns tijolos foram assentados por medo, outros por preguiça, outros por experiências reais que foram transformadas em justificativas infinitas. Do outro lado do muro está o que você quer, a audiência que ouviu sua ideia, o emprego que poderia ter, a saúde que viria com hábitos novos, a relação que poderia ter se você tivesse sido corajoso. O muro não é inquebrável, mas você tem agarrado a parede como se ela fosse proteção. Esse é o diagnóstico. Pena de si é veneno doce. Muro de desculpas te separa do possível. Fantasmas aos 85 anos esperam o seu olhar. O próximo passo é a escolha. Continuar a ser guiado por esse conforto venenoso ou enfrentar a dor que transforma. Existe uma verdade incômoda que poucos admitem. Na vida você vai sentir dor de qualquer jeito. A diferença
é em qual dor você decide investir. Há a dor do esforço, a fadiga, o desconforto do aprender, as renúncias momentâneas, o constrangimento de falhar em público enquanto aprende. E há a dor do arrependimento, aquela que corrói de dentro, que não alivia com sono, que se repete como um filme ruim nos seus pensamentos quando você já não tem mais tempo suficiente para consertar. A dor do esforço tem prazo. A dor do arrependimento dura o resto da vida. Escolher a dor do esforço não é um ato heróico pontual, é disciplina constituída. É renunciar ao prazer imediato da desculpa para permitir o desconforto do progresso. Napoleon Hill, no centro do seu pensamento sobre hábitos e responsabilidade pessoal, sempre voltou à ideia de que a repetição de atos conscientes define quem você se torna. Não é misticismo, é prática. Transforme pequenas ações em rotina e, ao final de meses, você terá identidade nova. Não por mágica, por músculo. Falo de músculo porque é preciso encarar a autocomiseração como um músculo que foi hiperdesenvolvido. Você construiu um padrão, perceber uma dificuldade, reagir com pena de si, parar. Isso fortaleceu a inércia neural. Agora a tarefa é reeducar esse padrão com a mesma intensidade. Se você quer mudar, faça disso um treino. Não espere motivação. A motivação é volátil. Substitua-a por compromisso irrevogável. Compromisso é o músculo que se mantém quando a motivação foge. Antes de avançarmos, quero que você faça uma coisa. Comprometa-se agora mesmo com um gesto simbólico. Mentalize ou escreva em voz baixa a frase: eu não serei mais vítima. Se esta mensagem está falando com você, deixe isso como selo de partida. Não precisa gritar, nem postar nada se não quiser. Mas segure essa frase como quem sela um contrato consigo mesmo. Esse é o único CTA que haverá aqui. Agora, faça-o. Feito? Então continue comigo. O mecanismo da vitimização é previsível. Primeiro vem o evento. Uma perda, uma frustração, uma crítica. Em seguida, a narrativa. Você relata a história com detalhes que reforçam sua impotência. Depois, a consolação. Outros validam a história e você obtém atenção, simpatia e uma desculpa culturalmente aceita para a inação. Esse ciclo é autoproteção e cela emocional ao mesmo tempo. Romper esse ciclo exige que você altere uma coisa: a narrativa que você conta para si mesmo. Não é reescrever a história para negar o que aconteceu, é escolher conscientemente a interpretação que te capacita. Existe uma prática simples, direta, que começa a reverter essa narrativa. Vou te ensinar agora o ritual do espelho. Feito da maneira correta, ele é um ponto de virada simbólico e prático. Fique em pé à frente de um espelho. Olhe nos seus próprios olhos, até sentir um desconforto leve. Não mais que isso, apenas o suficiente para cortar o piloto automático. Diga em voz alta, com firmeza: eu me responsabilizo pelas escolhas que posso controlar e perdoo o que não posso mudar. Depois declare uma ação concreta que você fará nas próximas 24 horas. Uma tarefa específica que será seu primeiro tijolo arrancado do muro. Pode ser escrever a meta mais importante, mandar uma mensagem difícil, acordar às 6 horas e trabalhar 30 minutos sem distração. Não é teoria, é execução. Faça isso por 5 minutos todos os dias, sem falhar, como exercício de reprogramação. O espelho é seu juiz e seu aliado. Nele você confronta a identidade vítima e a declara morta, não com ódio, mas com decisão. Se você convive com ansiedade severa, depressão profunda ou traumas que afetam seu funcionamento, esse ritual não substitui ajuda profissional. Em vez de dizer, isso basta, eu digo, use ferramentas práticas enquanto busca apoio especializado quando necessário. Ser responsável inclui reconhecer quando você precisa de apoio. Agora, além do ritual do espelho, há um desafio que muda padrões sociais que reforçam a vitimização. O desafio de 72 horas sem reclamações. São 3 dias inteiros em que você se recusa, de forma consciente e ativa, a verbalizar reclamações, lamúrias ou histórias que reforcem sua impotência.
Isso inclui reclamação interna alta o suficiente para ouvir e narrativas repetitivas que buscam compaixão. O objetivo não é se transformar em um estoico que engole o que precisa ser mudado. É interromper o hábito que usa a reclamação como mecanismo de alívio. Como cumprir esse desafio? Tenha um plano. Primeiro, escolha início e término. Marca a hora exata de começo. Segundo, substitua a reclamação por uma solução prática, por menor que seja. Se algo dá errado, pare e formule: qual a próxima ação que consigo dar agora? E execute. Terceiro, confie a responsabilidade a alguém. Comunique a um amigo que você está no desafio, não para que ele te julgue, mas para criar um ponto de responsabilidade externa. Quarto, aceite que haverá desconforto. Esse desconforto é parte do processo de desmame da pena de si. Ao fim das 72 horas, registre o que mudou. Eu sei que algumas pessoas ouvirão isso e pensarão: isso é rígido demais, eu preciso desabafar. Desabafar é humano e saudável em contexto certo. O problema é quando o desabafo vira identidade e sabotagem. O desafio das 72 horas não pede silêncio emocional absoluto. Pede disciplina na expressão para que a fala não se transforme em argumento para a inação. Entre o espelho e as 72 horas está uma prática intermediária que costura intenção e rotina. Arrancar um tijolo por dia. Não metaforicamente apenas. Literalmente, selecione uma tarefa que, se feita hoje, reduz um obstáculo tangível. Escreva a tarefa em um papel. Ela deve ser específica e mensurável. Mandar proposta X, terminar capítulo Y, fazer 30 minutos de exercício às 6 Cs. Execute. Ao completar, rasgue o papel e jogue fora. Esse gesto simbólico de rasgar é parte do ritual, é demolição prática. Não subestime os atos pequenos. A hipertrofia da disciplina vem da repetição de atos mínimos. Você não precisa começar com grandes ações. Você precisa começar com ações que provoquem resistência e superem-na. A cada pequena vitória, você muda o circuito interno que antes se alimentava de desculpas. Vamos falar sobre compromisso irrevogável. Diferente de meta vaga, o compromisso irrevogável é linguagem de contrato consigo mesmo. É diferente de vou tentar, porque não admite espaço para a autopiedade. Formular essa declaração exige clareza, definir o objetivo, os prazos, as métricas e as consequências pessoais em caso de falha. Não estou pedindo promessas místicas, estou pedindo um plano de ação com consequências reais. Por exemplo, se você falhar em acordar às 6 horas para seus 30 minutos, você doa uma quantia simbólica a algo que você não apoia, ou você adiciona tempo extra ao seu trabalho que corrige a falha. Consequências. Criam gravidade moral e transformam intenção em hábito. Tudo isso parece mecânico? É porque é mecânico. Mudar hábito exige uma arquitetura de sistema. Napoleon Hill enfatizava que propósito definido e hábitos alinhados são as máquinas que transformam esforço em destino. Anda mal quem espera só por inspiração. Substituir motivação por compromisso é desenhar um sistema que opera mesmo quando a vontade não está presente. Não estou pedindo que você negue suas emoções. Estou pedindo que você pare de tratá-las como um roteiro imutável. Você sofrerá, você errará, e isso é humano. A questão é, você permite que esse sofrer tome a direção da sua vida ou você aprende a canalizá-lo para a execução? Uma observação prática. A autocomiseração se alimenta de micro-hábitos. Listar por 5 dias todas as frases justificadoras que você diz a si mesmo durante um dia é um exercício de diagnóstico. Registre-as. No final da semana, olhe para a lista. Você verá padrões. Escolha os 3 piores e crie micro-rotinas para enfrentá-los. Isso é trabalho de perspicácia e disciplina, não de vergonha. Agora vamos voltar por um instante à imagem da cadeira de balanço. Quero que você faça um exercício mental. Imagine não apenas os fantasmas, mas a cena alternativa. Você com 85 anos, olhando de volta e sorrindo, não por nostalgia vazia, mas por reconhecimento de que fez escolhas difíceis. Visualize a vida que poderia ter sido e escolha, nesta hora, qual versão quer habitar. Essa visão
não é culpabilizadora, é orientadora. Se você prefere a cadeira de balanço com fantasmas, tudo bem. A escolha é sua. Mas saiba que a vida é curta e que o arrependimento é uma dor que se arrasta longe no tempo. Você está começando a se equipar com conceitos. Há mais ainda para agir, ferramentas para derrubar o muro com velocidade e consistência. Mas antes de entregar tudo de uma vez, pare e faça o que eu pedi lá atrás. Diga para si mesmo, internamente ou em voz baixa, eu não serei mais vítima. Sinta como a frase pesa e como ela alivia ao mesmo tempo. Não a descarte como clichê. Use-a como selo de um novo acordo. A seguir, eu vou mostrar como planejar as próximas 72 horas de forma implacável. Como estruturar o ritual do espelho para que ele não seja apenas simbólico. E como transformar as ações de arrancar tijolos em um mapa de progresso para meses. Também vamos colocar em palavras o pacto público-privado que marca ponto de não retorno. Mas antes que eu entregue essas ferramentas, quero que você reflita. Qual é o primeiro tijolo que você poderia arrancar agora? Não pense demais. Escolha e escreva em uma linha. Se for escrever, use uma caneta e um papel. A física ajuda o psicológico. Se não quiser escrever, mentalize com clareza. E segure essa decisão. Neste ponto, a tensão precisa crescer. Você já viu o diagnóstico, a imagem do futuro possível e algumas ferramentas iniciais. A parte que vem a seguir vai exigir algo mais do que curiosidade. Vai demandar execução. É uma passagem da teoria para a prática. E é aí que muitos falham, não por falta de conhecimento, mas por falta de um sistema que gere responsabilidades e consequências. Se você quer evitar ser um dos muitos, prepare-se para uma exigência simples e brutal. Faça agora uma ação pequena que seja dolorosa o suficiente para provar que você está disposto a mudar e que seja pequena o bastante para não paralisar você. Escolha e execute. Se você ainda hesita, saiba que hesitação é uma forma de autoproteção construída ao longo de anos. Ela não vai desaparecer por decreto, mas você pode começar a miná-la com pequenos atos diários. O espelho, às 72 horas, um tijolo arrancado. Repita até que a nova resposta seja automática. A repetição é o terreno fértil da nova identidade. Antes de prosseguir, quero ressaltar algo essencial que você não pode esquecer. Se há traumas profundos, abuso ou transtornos que limitam sua ação, responsabilizar-se não significa negar a dor ou se culpar por algo que não escolheu. Significa, às vezes, buscar apoio profissional e, ao mesmo tempo, assumir as pequenas ações possíveis dentro do seu alcance. Força de vontade não é a cura para tudo. Sabedoria é reconhecer os limites e os recursos. Agora imagine por um instante o muro novamente. Você está diante dele com uma marreta pequena. Pode parecer insuficiente. Mas pense, cada golpe não precisa derrubar tudo. Precisa apenas soltar um tijolo que você consegue retirar hoje. Você decide qual é esse tijolo. Você bate. Ele sai. Você guarda o tijolo. Você rasga o papel da tarefa completada. Esse gesto repete-se por semanas. Em algum ponto, aquele muro que parecia imponente terá uma série de buracos, e você poderá enxergar o que está atrás com clareza suficiente para atravessar. Este é o momento em que o roteiro se bifurca. Você pode continuar a receber conteúdo e preparação mental aqui, ou começar de fato. Não há moralidade em escolher uma via ou outra. Há consequência. A vida não perdoa a inércia, e se você quer que eu lhe leve passo a passo, planejamento das próximas 72 horas, como criar um pacto que não permita recuo, como escolher tarefas que realmente importam, aguarde, pois vem a parte prática que vai transformar intenção em calendário. Mas antes dela, faça o compromisso que pedi. Escreva, mentalize, respire, marque o seu ponto de partida. Enquanto você segura essa decisão, deixe eu dizer mais uma coisa que muitas pessoas evitam ouvir. Mudar a autoimagem é um processo de luto. Você vai enterrar uma versão de si que em algum momento serviu. Ela protegia você. Ela é parte de sua história. Enterre-a com gratidão. A nova versão de você não surge pelo exorcismo do passado,
mas pela criação de novos hábitos e rituais diários que comecem a definir outra narrativa. No ritual do espelho, você não mata a criança ferida. Você afirma que, a partir de hoje, os comandos são outros. Se você ainda sente resistência, pergunte-se: qual é a história que eu quero que a minha mente conte daqui a 1 ano? E daqui a 10? Não responda com abstrações. Responda com atos mensuráveis. 1 ano passa rápido. 10 anos parecem longos e voam. Seu futuro não é ficção. É soma de escolhas repetidas. E cada escolha começa com uma ação que hoje pode parecer pequena demais para importar, mas importa. Preste atenção agora. Se você quer sair do papel de vítima, vai precisar de um nível de disciplina que é menos glamuroso que inspiração. Vai precisar se forçar a começar quando a vontade não existe. Vai precisar aceitar desconforto momentâneo para evitar um arrependimento crônico. Se isso ressoa, segure firme o que você escreveu antes, o primeiro tijolo, e prepare-se para o próximo passo. A prática detalhada do desafio de 72 horas e o processo para transformar pequenos atos em hábito consistente serão a ponte entre intenção e mudança concreta. Em breve, eu te darei o mapa exato para atravessar essa ponte. Enquanto isso, não solte a caneta. Agora é hora de transformar essa caneta em mapa. Pare de imaginar e comece a estruturar. Vou te dar um plano detalhado para as próximas 72 horas, minuto a minuto, em termos de intenção, não em obsessão. Siga com rigor, não com perfeccionismo. O objetivo é criar inércia nova, pequena, mas implacável. Escolha a hora exata de início, não amanhã de manhã. Decida hoje às 19h, amanhã às 6h. Marque no relógio. Comunica a alguém, uma pessoa de confiança que vai checar com você. Esse é o ponto de gravidade que previne o recuo fácil. Anote também o final. Começa às 6h na sexta e termina às 6h na segunda. 3 dias inteiros. Esse prazo não é aleatório. É curto o bastante para ser suportável e longo o bastante para quebrar padrões. Dia 1, quebrando o piloto automático. Acorde com propósito. Coloque o despertador em outro cômodo, levante-se e vá direto ao espelho antes de checar o telefone. Fique em pé, olhos fixos nos seus olhos. Repita com voz firme: responsabilizo-me pelo que posso controlar. Perdoo o que não posso mudar. Declare em uma frase objetiva a ação que fará nas próximas 24 horas, aquele primeiro tijolo que você já escolheu. Escreva numa linha só, em um papel: hoje eu vou X. Seja específico. Hoje eu envio a proposta para o cliente Y. Hoje eu escrevo as 500 primeiras palavras do capítulo. Hoje eu acordo às 6h e faço 30 minutos de foco. Dobre o papel, guarde na sua mão, respire e depois coloque num pote ou rasgue. Você decidirá o ritual. A intenção deve ser palpável. Trabalhe em blocos. Separe 90 a 120 minutos de trabalho profundo na parte da manhã sem distrações. Se não tem hábito de foco, começa com 30 minutos. Use cronômetro. Faça apenas uma tarefa que realmente importe. Ao final do bloco, registre o progresso em uma linha. Feito X. Rasgue um pedaço de papel, jogue fora. Esse gesto de rasgar é a demolição do tijolo na prática, simbolicamente poderoso, porque transforma a ação em evidência física. Ao meio-dia, reserve 20 minutos para uma checagem de realidade, lista de justificativas. Pegue um caderno e anote todas as frases que passou por si mesmo desde amanhã. As microdesculpas, as autoprescrições, sem censura. Isso vira material para atacar depois. Não se envergonhe. Registre. À tarde, execute outra ação difícil. Enviar aquele e-mail, fazer a ligação que vem adiando, organizar 30 minutos de movimento físico. Cada ato pega e desloca a energia da vitimização para a execução. No final do dia, 10 minutos de feedback rígido e misericordioso. O ritual do espelho também funciona à noite. Repita a afirmação de responsabilidade e perdoe-se por falhas. Se cumpriu o trabalho do dia, reconheça. Se falhou, escreva uma consequência simples e aplicável. Doar $10 para uma causa que você não apoia.
acordar 15 minutos mais cedo amanhã, fazer uma tarefa extra. Consequências não servem para martírio, servem para criar gravidade. Durma sabendo que você fez pelo menos uma coisa que desmontou o padrão de ontem. Dia 2, acelerando a demolição. No segundo dia, aumente a intensidade. Mantenha o ritual do espelho matinal e adicione 15 minutos de visualização com ação. Imagine um muro, escolha um ponto frágil e planeje como remover aquele tijolo hoje. Transforme a visualização em checklist. Acorde e execute 2 tarefas que te incomodam. A primeira é a que mais te provoca ansiedade. A segunda é uma tarefa prática que aproxima de uma meta maior. Use a mídia a seu favor. Bloqueie redes sociais por blocos. Se precisa do telefone, coloque-o no modo avião para o período de ação. A disciplina funciona melhor quando o ambiente não sabota. Tenha um papel com 3 perguntas sempre à mão. O que é a próxima ação? Quanto tempo vai levar? Qual a consequência se eu falhar? Responda rapidamente e execute. No trabalho, relacione-se com alguém de verdade. Se estiver propenso a desculpas, exponha uma fraqueza específica a um parceiro de responsabilidade. Estou com dificuldade em enviar a proposta por medo da rejeição. Pedir auxílio não é fraqueza, é estratégia. Estabeleça microprazos durante o dia e cumpra-os. À tarde, execute o ritual de rasgar. Toda tarefa concluída tem um pedaço de papel rasgado. Faça um pote com os papéis. Ao final do dia, observe o volume. Esse pote é prova tangível de que você demoliu tijolos. Dia 3. Consolidando o novo padrão. No terceiro dia, faça o exercício mais difícil. Revisite uma narrativa que você costuma contar sobre si. Pegue a lista de justificativas que coletou. Escolha as 3 piores e escreva para cada uma a versão empoderadora e a ação correspondente. Por exemplo, justificativa: não tenho tempo. Versão empoderadora: posso priorizar 30 minutos agora. Ação: bloquear 30 minutos no calendário durante o dia seguinte. Então execute uma dessas ações imediatamente. Durante estas 72 horas, pratique o desafio das 72 horas sem reclamações. Cada vez que a boca quer reclamar, pare e formule a próxima ação. Isso exige presença e exige coragem. Reorganize o seu vocabulário, de "isso é demais para mim" para "qual é o próximo passo que posso tomar agora?". A ideia não é suprimir sentimento, é redirecionar energia. Ao término das 72 horas, faça um inventário. Liste o que mudou: tarefas cumpridas, tempo livre ganho, conversas difíceis iniciadas. Compare com o que teria acontecido se tivesse ficado no piloto automático. Não romantize nem subestime o impacto. Documente. Isso é capital psicológico. Capital psicológico se transforma em futuro. Como estruturar cada hora? Modelo prático. Se você gosta de regras, aqui vai um modelo horário que tem funcionado para quem precisa de impacto rápido. Adapte ao seu relógio de vida. Não se prenda à literalidade se é impossível. Manhã, 60, 120 minutos. Ritual do espelho, 5 min. Bloco de trabalho profundo, 30, 90 min. Priorize uma única tarefa de alto impacto. Meio da manhã, 10, 20 minutos. Pequena pausa ativa, caminhada, alongamento, revisão rápida. O que mais me aproxima do objetivo hoje? Meio-dia, 20, 30 minutos. Almoço sem distrações. Lista de justificativas do dia. Tarde, 60, 90 minutos. Segundo bloco de execução. Uma tarefa de desconforto. Meio da tarde, 10 minutos. Check-in com o responsável externo. Enviar atualização curta. Noite, 10, 20 minutos. Ritual de fechamento. Espelho. Rasgar página do que foi completado. Definir consequência se falhou. Antes de dormir, 5 minutos. Visualização curta. Imagine o muro com um espaço a mais. Sinta o peso a menos. A política das microconsequências. Sem consequência, promessa é vento. Crie microconsequências que te incomodem o suficiente para servir como freio. Podem ser doações simbólicas, tarefas extras ou pequenos custos. Exemplo: se falhar na manhã de foco,
A consequência é doar 20 dólares para um lugar que você não gosta. A consequência precisa ter 2 requisitos: ser concreta e ter impacto psicológico. Não use castigos punitivos que te humilham. Use consequências que te colocam em situação de pequeno incômodo e com peso moral. Isso cria gravidade sem destruir a autoestima. O pacto público-privado. Existem 2 níveis de contrato. O privado, que é o que você faz consigo mesmo no espelho, e o público, que cria responsabilidade externa. O público não precisa ser uma vitrine social. Pode ser um único bilhete enviado por mensagem direta para alguém que respeita você, ou um e-mail curto, ou até uma anotação em grupo com um amigo. O que importa é que exista uma terceira pessoa que saiba e possa perguntar depois. Escreva seu pacto em 3 linhas: objetivo, prazo, consequência. Assine com data. Coloque isso num local visível. Fotografe e envie para o seu parceiro de responsabilidade. Esse gesto transfere parte da sua força de vontade para uma rede que exige resposta. Napoleon Hill falava muito sobre o poder de um propósito definido e um círculo de apoio que exerce pressão positiva. Isso não é misticismo, é arquitetura social ao serviço da disciplina. O ritual do espelho, explicado passo a passo, muitos já ouviram falar, poucos fazem do jeito que realmente transforma. Aqui vai um protocolo que garante utilidade e evita melancolia. 1. Posicione-se em pé. Firme os pés no chão. Olhe nos seus próprios olhos. 2. Respire profundamente 3 vezes para centrar. 3. Diga em voz plena e sem teatralidade: eu vou fazer X nas próximas 24 horas. Fale algo que dependa exclusivamente da sua ação. 4. Adicione: eu reconheço as circunstâncias que me feriram. Eu não me anulo por elas. Hoje eu escolho agir. Não confunda esta frase com negação. É uma recusa de identidade limitada. 5. Se sentir emoção, permita. Se sentir culpa, reconheça e não se detenha nela. 6. Termine com uma ação física. Dobre o papel da sua tarefa e coloque-o em um pote, ou rasgue-o com intenção. Se você tem uma condição clínica que dificulta a execução, ajuste. Use um terapeuta, um profissional, e combine com ele a lógica do ritual para que não gere mais ansiedade. Responsabilidade não substitui cuidado clínico. Como escolher o tijolo certo hoje? Nem todo tijolo tem o mesmo impacto. Escolher o tijolo errado desperdiça energia. Use um critério simples. Avalie o tijolo por impacto e probabilidade de execução. O tijolo ideal é aquele que está diretamente ligado a uma meta que te importa. Pode ser iniciado e concluído em poucas horas ou com um primeiro passo claro. Provoca desconforto suficiente para que, ao tirá-lo, você sinta ter quebrado inércia. Exemplos práticos: enviar a proposta que está na gaveta, pedir feedback honesto a alguém que você teme, marcar uma consulta médica, escrever os primeiros 500 palavras de um projeto, acordar e caminhar 30 minutos. Evite tijolos simbólicos que não têm consequência real. O tijolo tem que empurrar sua vida para frente. A anatomia da narrativa interna. Você possui um monólogo interno, que justifica a estagnação. A técnica para desmontar esse monólogo é simples. Observe, rotule, mude. Toda vez que uma justificativa surge, pare e diga em voz baixa: justificativa detectada. Escreva-a. Em seguida, formule a próxima ação. Se não vê ação, você provavelmente está alimentando identidade vítima. A ideia não é negar emoção, é deslocá-la para plano de execução. Medo e vergonha são combustíveis muito eficientes para a vitimização porque elas pedem proteção. A defesa mais segura contra esse combustível é a ação vulnerável. Ligar, perguntar, tentar e falhar. Falhar em ação custa menos no longo prazo que colecionar arrependimentos. O músculo da disciplina e a hipertrofia do hábito. Treine-se como quem treina um músculo. A hipertrofia ocorre com carga consistente e progressiva. Não pense em picos de desempenho, pense em progressão mínima diária. Se hoje você consegue 5 minutos de foco, comprometa-se a 6 amanhã.
Se hoje deixou uma ligação para depois, faça a ligação amanhã cedo. A repetição de pequenas ações é o que, ao final de semanas e meses, recria sua identidade. Uma técnica de progressão. Lei do 1% diário. Melhore 1% do que importa todos os dias. Em 70 dias haverá transformação real. Napoleon Hill não prometia atalhos. Apontava para a potência acumulada de hábitos consistentes. A disciplina é um investimento composto. Juros diários de pequenas ações. Proteções contra recaídas. Recaída é parte do processo, para quem quer mudar de verdade. Previna com protocolos simples. Defina um plano de recuperação para quando falhar. Exemplo, se falhou no ritual do espelho, faça uma sessão extra de 20 minutos, chame seu parceiro de responsabilidade e adicione um compromisso de reparação, uma tarefa extra. Não transforme a queda em justificativa, use-a como dado para afinar o sistema. Outra proteção é a regra dos 3 compromissos. Não mais do que 3 grandes metas simultâneas. Multitarefas drena a disciplina. Concentre-se no que realmente tira tijolos do muro. Menos é mais. Sobre emoções fortes, trauma e busca de ajuda. Se você carrega traumas profundos, lembre-se. A disciplina por si só não é terapia. Se uma tarefa ativa sintomas severos, pânico intenso, despersonalização, depressão profunda, busque apoio profissional. Fazer o trabalho prático é parte do cuidado, mas não é substituto de intervenção clínica quando necessário. Reconhecer a necessidade de ajuda é um ato de força, não de fraqueza. Combine ferramentas que estamos discutindo com orientações de um especialista quando for o caso. Uma metáfora final para estabilizar a decisão. Pense em si mesmo como um construtor. Você venceu a preguiça? Ótimo. Agora construa. Cada tijolo arrancado é um espaço aberto. Cada espaço permite ver uma nova paisagem. Talvez tarde demais para alguns sonhos, talvez não. Mas a hora de começar a construir é sempre agora. Agora o ato simbólico que marca ponto de não retorno. Escreva uma carta para a sua versão vítima. Diga tudo. O que ela te deu, o que ela tirou, por que é hora de enterrá-la. Não a destrua com ódio. Agradeça pela proteção que já não te serve. Dobre a carta, coloque em um envelope e escreva na frente: versão que não me serve mais. Escolha um gesto final: rasgar em pedaços e colocar num pote, submergir em água e descartar de forma segura, ou queimar em um recipiente seguro se for prudente. O gesto é simbólico e pessoal. O importante é que exista. Esse enterro não nega sua dor, marca sua disposição para caminhar. A escalada, o que fazer depois das 72 horas. As 72 horas são ponto de ruptura, não linha de chegada definitiva. Após elas, transforme o que funcionou em rotina. Pegue as ações que mais geraram resultado e sistematize. Semana 1 pós-desafio. Mantenha o ritual do espelho diário. 3 blocos de trabalho profundo em dias alternados e o inventário de justificativas 2 vezes por semana. Mês 1. Estabeleça um objetivo trimestral e divida em tarefas semanais que são, necessariamente, os tijolos maiores. Trimestre. Reveja compromissos e ajuste consequências se necessário. Documente progresso. Use um diário simples. A evidência tangível alimenta a crença e a crença sustenta a disciplina quando a vontade falta. Uma última ilustração. A montanha e a multidão. Imagine a multidão que ficou sentada no sopé da montanha, confortada pelos cobertores da pena de si. Eles têm teorias, justificativas e clubes de simpatia. Agora imagine que você, com um pequeno saco de pedras pessoais, os papéis rasgados, começa a subir. No começo a subida é lenta. Outros zombam, outros não entendem. Mas você sente que cada passo é seu. No topo há ar fino, claro, e menos fumaça de desculpas. A vista é melhor não porque tudo ficou fácil, mas porque você, através de execução repetida, merece olhar de lá para baixo. E no futuro, aos 85 anos, a cadeira de balanço pode ser muito diferente. Pode haver serenidade e reconhecimento, não espectros que pesam. A imagem de si velho sorrindo por ter escolhido o esforço não é fantasia. É possível para quem constrói com consistência.
A vida reconhece quem age, não quem lamenta. Convocação final. O ato que converte intenção em destino. Você já disse a frase que sela o novo acordo. Agora eu te peço um passo simples e definitivo. Levante-se, vá até o espelho. Em voz firme, diga a sua frase de compromisso e a ação que você fará nas próximas 24 horas. Escreva essa ação num pedaço de papel. Dobre, coloque no pote ou rasgue. Escolha um parceiro de responsabilidade e envie para ele a foto do papel ou uma mensagem com horário de início. Defina o início das 72 horas, agora mesmo, ou em um horário que você marcou. Marque o fim. Se quiser, registre aqui. Comente abaixo com a frase padrão. Comecei 72 horas. Não serei vítima, para que haja ponto de responsabilidade pública. Esta é a segunda e última chamada para a ação do vídeo. Use-a apenas se fizer sentido para você. Não invente desculpas para não começar agora. A hesitação é o músculo que sustenta a velha identidade. A primeira pequena ação quebra a inércia. Faça essa ação. Se for ligar para alguém, ligue. Se for escrever sem palavras, escreva. Se for se levantar e caminhar, levante-se. Escute isso uma vez. E nunca mais se veja como vítima. Não porque eu ordeno, mas porque a soma dessas ações, repetidas até que o velho circuito se perca, mudará silenciosamente suas manhãs, conversas, escolhas e, por fim, sua história. Napoleon Hill ensinou que os hábitos nos definem. Aqui você tem a arquitetura para criar novos hábitos que não oferecem desculpas, apenas contas a pagar, ações diárias, consequências reais e contratos com você mesmo e com o mundo. Feche os olhos por um segundo. Veja a cadeira de balanço novamente. Ela pode ter dois destinos. Qual você escolhe agora? A beira do arrependimento ou o reconhecimento sereno de quem preferiu a dor que produz? A escolha é sua. E começa com uma ação pequena. Faça-a agora.